Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Então, o Capital Erótico foi um capital lançado em 2010 pela Catherine Hawkins, que ela afirma, na verdade, que antes dela teve um sociólogo francês, o Bourdieu, que ele dizia que existem 3 atributos numa pessoa que podem fazer com que essa pessoa suba na vida mais rápido, tenha mais sucesso, principalmente dentro de relações humanas, né? E quais são eles? É o capital social, capital econômico e capital cultural. O capital social é de acordo com o lugar que a pessoa vive, né? O capital social tem a ver com o sobrenome, muito usado nas cidades pequenas, né? Isso faz maior diferença na cidade pequena, mas aqui também no Rio de Janeiro. E o que acontece? Esse é o capital social. O capital social é o lugar que você está inserido, né? Então ele dizia que quem tem capital social, que é isso, capital cultural, que são os lugares que você acessa, que são os diplomas que você tem, os cursos que você tem, quantas línguas você fala, os lugares que você já viajou, esse é o capital cultural. E o capital econômico, que quem tem muito, jogador de futebol, a galera que ascende na carreira, por mérito próprio, independente de onde ela tenha vindo. Ela tem dinheiro, né? Tem bens, tem dinheiro, tem Bitcoin, tem, sei lá, qualquer coisa. Então, esse pessoal, eles têm mais facilidade de se dar bem em relacionamentos. Aí veio essa Catherine, que é uma estudiosa, por A mais B, falar que existe um capital que é totalmente fora desse padrão, que é o capital erótico. E que qualquer pessoa, independente da classe social dela e das oportunidades que ela tenha tido na vida, pode acessar o capital erótico. Então, independente se a pessoa casou com um milionário, independente da pessoa ter vindo de uma família boa, independente dela ter feito faculdade, a pessoa pode nascer com esse capital erótico, que é o quê? O poder de magnetismo e atração. Então, o capital erótico, quem usa muito bem o capital erótico, alguns artistas que usam, né? O William Bonner usa muito o capital erótico. Aquela Hickman também usa o capital erótico, Malvino Salvador, essa galera. É a galera que tem aquela chegada, né? Sabe? Aquela pessoa sem sal, sem açúcar, que ela pode ser bonita, mas é sem sal e sem açúcar. Essa pessoa não tem o capital erótico. Mas aquela pessoa que nem é tão bonita, mas quando chega, todo mundo olha. Às vezes chega pelo cheiro. A pessoa tá lá atrás, você escuta a chegada, a pessoa já bate o coraçãozinho, assim, caraca. Aquela pessoa que... A pessoa que tem carisma? Então, carisma é uma das coisas que precisa pro capital erótico. E aí ela divide em 7 elementos, que se você desenvolver os 7 elementos, você consegue aumentar o teu capital erótico. É uma coisa que muita gente já nasce com ele, então você vai ver criança na favela, né, aqui do Rio de Janeiro, com um baita poder de magnetismo, que é o capital erótico, e você vai ver gente que precisou desenvolver. Da mesma forma, um casal bonito com o capital erótico não garante de ter um filho que vá ter também esse atributo, né? Entendi. Não garante. Você pode ser bonito, ter uma mulher bonita, ser rico, mas você não sabe se seu filho vai nascer daquele jeito. Se ele não vai nascer com algum problema, qualquer coisa assim. Então, quais são os atributos dentro do capital erótico para você desenvolver? Em primeiro lugar, é o dinamismo, né? Que são as pessoas que têm facilidade em driblar as situações, pessoa bem-humorada, que fica de bem com todo mundo. Desenrolada, pessoa dinâmica, que ela se adapta, né? Como camaleão. A beleza é em primeiro lugar. Então, a beleza para o capital erótico é muito importante. Então, o que eles chamam de beleza, né? A beleza clássica, que é o quê? Simetria. Hoje em dia, a forma que se aparece nas fotos. Então, se você é fotogênico, se você não é. A beleza é um atributo importante. Dinamismo. Capacidade de socializar. Se você chega e todo mundo gosta de você. Se você é sociável, sabe? Qual é a tua capacidade de socializar? A apresentação, então a forma que você se apresenta, o que você usa, seus acessórios, o que você veste, o carro que você anda, a marca que você usa, o seu celular, tudo isso faz parte da apresentação social. Vamos lá. A sexualidade e a sensualidade são coisas diferentes, né? Me conta que eu não sei não. Então, se você tem a competência sexual ou se você tem capacidade sexual, que é capacidade sensual, na verdade. Que é o quê? Se você tem o sex appeal, aquela coisa que você só consegue enxergar numa pessoa se for diante das câmeras, né? O sex appeal, a forma que a pessoa se movimenta, os trejeitos da pessoa, tudo isso aí faz parte de uma das características que você precisa desenvolver no capital erótico.
Então, por exemplo, você não sabe se a pessoa tem sex appeal por uma foto. Às vezes você vê uma foto da pessoa, a pessoa nem é bonita, mas quando você vai ver a pessoa pessoalmente, você fala, caraca. Faltou o magnetismo, né? Exatamente, magnetismo. Isso é o sex appeal. Ele pode ser desenvolvido? Pode, se você começar a ordenar a sua cabeça pra você fazer tudo de acordo com o que precisa pra conseguir desenvolver isso. Tá vendo, galera? Tem chance pra todo mundo aí. Tem chance pra todo mundo. Todo mundo E tem que- tudo a ver com o meu trabalho. Meu trabalho é mais ou menos isso. Dentro da minha mentoria, eu ensino as pessoas a conseguirem desenvolver isso, né? E agora a gente pode falar de competência sexual, que também faz parte do capital erótico, que é o quê? A competência sexual não quer dizer, por exemplo, se você tem a libido alta, você achar que você é bom de cama. O cara tem que ser bom de cama, de verdade. Pô, me explica aí. Então, a competência sexual é a forma que o cara trabalha lá na hora H, né? Homem e mulheres, todo mundo. Então, o que é a pessoa ser competente sexualmente? Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar com o físico ok, né? Óbvio. Em segundo lugar, a pessoa tem que ter criatividade, tem que ser solta, ela tem que se soltar na hora, ela tem que dar asas à imaginação. Não ser mecânica. Ela não né? pode ser mecânica, não pode ser travada, ela não pode ter uma mente pudica, né? Que é aquela pessoa travada. É aquilo, entre quatro paredes vale tudo, é mais ou menos isso. Tem que dar atenção para as preliminares, tem que dar atenção para o que a outra pessoa está sentindo, tem que se conectar de verdade, né? Então, essa capacidade sexual é diferente. Por exemplo, muitas pessoas pensam, eu transo pra caramba, eu transo 3 vezes, 4 vezes por dia, mas peraí, será que você é bom? São coisas diferentes, né? Aí, A tá dando mais uma libido queda, alta... A libido alta não significa que você é um cara bom de cama, não significa que você tem competência sexual, não. O que significa que você tem competência sexual é se você consegue atender o teu parceiro, a demanda dele. Tem que ser bom de instrução, né? Porque cada pessoa, pegar, se conectar, conversar. Porque, por exemplo, Exatamente. às vezes você tá falando com a pessoa, tu pega a instrução, mas você não se conectou. Exatamente. Então, se não conectou, nada vai funcionar. Exatamente, isso é o cara bom de cama. O cara bom de cama é o cara que conecta. E se conectar tem muito mais a ver com mental, espiritual, do que físico. E essa é uma característica das pessoas viciadas em pornografia, por exemplo, que não conseguem essa conexão. Em primeiro lugar, porque elas ficam cada vez mais longe da realidade, né? Elas ficam muito conectadas ali naquela coisa que elas estão vendo no telefone, muito mais longe da realidade. E em segundo lugar, porque quando ela tá lá com a pessoa, ela tá com as imagens rodando na cabeça dela daquilo que ela assistiu hoje à tarde, Entendi. dentro da pornografia. Ah, não se conecta. Ela não se conecta. Então, geralmente, um cara que consome muita pornografia, eles tentam performar na cama o que eles viram e são os caras bosta de cama. Deve ser... O resto da vida é frustrada, porque não tá entendendo que é Frustrada é quem se relaciona com eles, né? Não, Coitadas. Não, é até pra ele também, porque assim, como é que ele vai se conectar Não, se pra ele não, também. Não tem a sensação de se conectar. Exatamente. Ele vai perdendo cada vez mais a sensibilidade, vai precisando cada vez mais de coisas mais bizarras e quando ele vai se dar conta, aí realmente precisa de uma intervenção, Já né? se perdeu. Que a gente faz também.